Tem uma vertente muito interessante que começa a... que fica mais popular, mas ela nasce bem antes, tá? Ela fica mais popular com a Apple, a empresa da fruta, por causa da volta do Steve Jobs. Quando ele volta. Antes não, viu? Quando ele tava antes, não, mas quando ele volta. Já existia o ecossistema dentro do mundo Microsoft. Já existia um ecossistema dentro do mundo Unix. Já existia o ecossistema dentro do mundo Oracle. Dentro do mundo SAP. Sempre houve essa palavra ecossistema, essa intenção, tudo que você conecta naquele serviço principal, sabe? Se a gente falar do ecossistema do YouTube, se eu falar do ecossistema do roxinho, o que está conectado nele? Quais são os serviços que estão conectados nele? Isso é o ecossistema. Mas com a empresa da fruta, isso ficou um pouco mais popular, porque a gente começou a ver a intenção do cara de tentar conectar o produto com o software que eles faziam de uma maneira mais integrada. E essa palavra começou a ser mais usada, e usada por ele. E usada pela empresa depois. Ele mesmo foi contra, tá no livro dele. No livro que ele revisou, ele foi contra o nascimento da coisa mais importante pro ecossistema da fruta, que é a App Store. Ele foi extremamente contra. Convencido por toda a galera em volta de que tinha que ter uma App Store. Ele era contra. Mas, em contrapartida, ele foi o cara que fez o iTunes acontecer. Se você pensar no iPad... Não, desculpa. No iPod. Se você pensar no iPod e você pensar na revolução que foi aquilo no começo e como ele foi motivo de piada no começo. Por causa que eram poucas músicas, depois mais músicas, depois o tamanho, o peso, tinha um HD, não era memória flash, a coisa foi evoluindo. Talvez a grande evolução foi sair da porta FireWire e abrir para USB. Essa foi a grande evolução do iPod, foi quando ele ganhou mercados. E que habilitou a Apple a poder fazer depois um smartphone. Sem o iPod não teria um iPhone. A tecnologia toda que eles foram desenvolvendo, o tempo, a escala, tudo. Então o iPod foi crucial na história, né? E uma medida corajosa, né, de fazer um smartphone, né, de fazer um telefone que ia canibalizar o próprio mercado, mas melhor, como ele mesmo dizia, melhor eles canibalizarem o próprio mercado do que outros. Isso eu concordo plenamente. No iPod, ele começou a colocar essa visão de ecossistema do iPod. De criar um ecossistema do iPod. E no começo a ideia era fazer o hardware conversar com outro hardware dele de uma maneira mais fácil, mais simples, e o software que está num hardware conversar com o software do outro hardware de uma maneira mais fácil, mais simples. Isso é a intenção de um ecossistema? Não. Isso é só a integração. Isso não é ecossistema. Lembra que eu falei ecossistema, energia elétrica? Todos os mercados que ela gira em volta? Uma coisa muito interessante do ecossistema em si, que nasce com a App Store, é que você traz um monte de serviços a mais. É o mapa do Google, é o mapa da própria fruta, que é uma droga, mas é. É os apps que começam a aparecer, que te ajudam com coisas financeiras. São os apps de produtividade, são os jogos. Poxa, você começa a trazer outros mercados para dentro desse. E aí você começa a ter capinhas que saem do software e vêm para o mundo físico. Acessórios. E assim por diante. O mais importante é o software. O mundo do hardware, ele é importante, tá? Não é que não é importante, ele é importante. Mas no software é que faz a coisa voar. Tanto é que, se eu chegar pra vocês e falar hoje, arranca todas as capinhas hoje de um telefone da fruta, não existe mais. Eu falar, dá pra viver. Arranca todos os apps, dá pra viver? Não dá. Então o software é mais importante. Tá? Então aí a gente volta para o software sendo mais importante, a loja de apps sendo mais importante, e que o ecossistema mesmo ficou forte com isso. Depois a galera fala, não, o ecossistema da fruta, né? O ecossistema da Apple. É verdade, eles começaram a juntar muitas coisas interessantes, né? Você tinha o Apple TV,
integrado com o seu smartphone, que você podia assistir os vídeos que você comprou no iTunes, tanto no Apple TV quanto no seu iPhone. Isso era muito interessante, essa integração. Isso é um ecossistema, vários serviços diferentes sendo agregados em vários produtos diferentes. Aí vira um ecossistema. Mas, de repente, dentro do mundo de tecnologia, começou a se falar com o ecossistema como se fosse uma feature da empresa. Como se só ela tivesse aquilo. Ou se aquilo fosse algo positivo que se atribuía só a ela. Ah, o ecossistema da fruta se pagava muito pau. Eles fizeram coisas muito loucas, muito legais. Mas a concorrência não para. Ecossistema hoje, único, que vale a pena você ficar dentro de uma marca ou de outra, é raríssimo. Eu diria que praticamente não existe. São raras as exceções. Eu vou explicar o porquê. Hoje está tudo integrado. Você pode ter o Google Drive em qualquer smartphone, em qualquer PC. Você pode acessar o Google Drive. Aqui acontece isso até, você vai na Staples, que é tipo uma calunga aqui. Você vai lá na máquina de Xerox, você acessa sua conta no Google Drive, vai baixar o arquivo e imprimir. Tá nesse nível. Então, assim, o Google Drive passa a ser algo tão importante que ele gera um ecossistema em volta dele. De vários serviços em volta, de várias coisas interconectadas. O Google Fotos, você pode imprimir fotos e chegar na sua casa. Tem esse serviço agregado. Funciona em tudo quanto é lugar. Se você começar a olhar outros serviços, Spotify. Se você olhar para Netflix, se você olhar para Disney Plus, se você olhar para Office 365, a nuvem, o cloud, matou a existência ou predominância de um ecossistema em cima de uma marca, porque não existia um mercado inteiro que conseguia se conectar com tudo, e hoje existe. Então, hoje, o ecossistema, principalmente na parte do software, lembra que eu falei? O software é o mais importante. Ele existe de maneira onipresente em todas as marcas, porque as marcas que oferecem os serviços na nuvem conectam qualquer marca de hardware. Nós estamos falando de um padrão aberto de mercado, não de um padrão fechado de mercado. E até os apps e serviços abertos se conectam dentro de verticais fechadas. O que é muito louco. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, para você ir lá e assistir ele inteirinho.